noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Prazer estar de volta à casa do nosso Senhor. Nós queremos estar juntos, caminhando nessa mesma direção, nesse mesmo propósito. Queria convidar os irmãos a estarem juntos nesse momento, no momento de oração, clamando ao Senhor, para que Ele de fato esteja caminhando conosco, nos ajudando, nos abençoando. Nesse primeiro domingo em que estamos aqui, como é bom vê-los aqui, primeiro domingo do mês, primeiro domingo do ano, e a gente juntos aqui para adorar, para louvar o Senhor. Louvado seja Deus, porque eu tenho essa oportunidade hoje de estar com os irmãos. Que bênção poder estar aqui junto com vocês. É um prazer recebê-los, é uma honra fazer parte dessa igreja, mas é um privilégio para mim, para você, para todos nós, receber o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas e ter o nosso Deus como Deus das nossas vidas. Amém? Senhor, nessa hora nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que temos de estar falando contigo. Pai, continue conosco, sendo o Senhor das nossas vidas, mas também, Senhor, do nosso culto. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, porque reconhecemos que o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é merecedor de todas as coisas. A Ti seja a honra, seja o louvor, seja a glória, para todo sempre, Pai. A Tua palavra, ela é luz para os nossos caminhos, Pai. E nós reconhecemos que sem o Senhor não dá. Por isso nós estamos aqui, porque não há outro lugar, Pai, que nós queremos estar, mas somente na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar falando contigo, mas também da oportunidade de, no primeiro domingo do ano, estar junto dos meus irmãos, para louvar, para bendizer o Teu nome. Assim nós oramos, Pai, fica conosco, prepara os nossos ouvidos a ouvir a Tua voz. Assim nós oramos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Queria convidar os irmãos a estar louvando o hino do cantor cristão, o hino de número 135. Vamos louvar o Senhor? Esse hino vai falar justamente sobre o louvor, né? Vamos louvar a Deus com bastante entusiasmo, porque o nosso Deus Ele merece. Amém? Amém. Louvamos a Deus pelo nome
porque Tu és o nosso Deus. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou dizer assim. Queria nesse momento também estar compartilhando um texto da palavra do Senhor. Esse texto está no Salmos 99. Eu queria estar lendo aqui junto com os irmãos, se for possível a gente ler juntos. Fala da grandeza do reino de Deus, o reino do nosso Pai, no qual Ele tem preparado para todos os que o amam, todos aqueles que o reconhecem como Senhor das suas vidas. Quanto mais nos encontrarmos com Ele, Ele tem preparado para cada um de nós. E o reino do Senhor é grande e há lugar para todos. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E essa é a verdade, a palavra de Deus. Vamos ler? O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, estremeça toda a terra. O Eterno é magnífico em Sião, excelso sobre todos os povos. Celebrem eles o teu nome, que é grande e inspira reverência à adoração, pois é santo. É Rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleceste a retidão, o direito e a equidade em Jacó. Tu pessoalmente os discípulos. Exaltai o Senhor, o nosso Deus, prostrai diante dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Da coluna de nuvem que falava, e o povo obedecia aos seus decretos e à lei que lhes deram. Senhor, nosso Deus, tu lhes respondias, demonstrando ser Deus perdoador, ainda que os tenha disciplinado por causa dos seus demônios. Exaltai o Senhor, nosso Deus, prostrai-nos voltados em direção ao seu santo monte, tomando por eterno, nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. Ele escuta o nosso clamor. O Senhor, Ele está com as mãos estendidas, sempre disposto a nos perdoar. Então clamemos sempre ao Senhor. Queria convidar o nosso irmão Josimar, que esteja levando mais uma palavra de oração, agradecendo a Deus por essa palavra aí dos nossos corações e pelo nosso Deus que está sempre disposto a nos perdoar e a estar sempre nos reconciliando com Ele. Amém? Deus, amados, agradeço, Pai, pela oportunidade que nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, para adorar o teu nome, a tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, nesse momento, Senhor Deus, estar nos dando, Senhor, oportunidade para levar a direção a ti, para que possamos ouvir, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem que falar a cada um de nós. Por isso eu te agradeço, meu Deus, por 26, Senhor Deus, que veio, e possamos, Senhor Deus, ter ti, Senhor Deus, o ânimo, Pai, para continuar, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, a oportunidade para adorar o teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora o nosso ministério de louvor. Vamos poder louvar o Senhor, amém? Queria convidar os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos cantar alguns louvores ao Senhor.
Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Amém? Amém. Essa canção que vamos louvar o Senhor, a letra ela fala do cuidado de Deus para conosco. Ela fala sobre uma relação que o salvo, o homem de Deus, ele precisa ter com o Senhor. E essa declaração de quem Deus é para a nossa vida. E que é um lugar que Ele precisa ocupar nas nossas vidas. Essa canção ela fala sobre as águas. O Senhor é o nosso guia, Ele é o nosso abrigo, Ele é a mão segura, é um Deus que nunca falha, Ele é a nossa salvação, Ele é o dono da nossa vida. E a gente precisa declarar isso todos os dias para o Senhor. Nós precisamos dessa comunhão com o nosso Pai. Vamos louvar o Senhor? Tu és
ajustar, a nos sustentar por onde quer que nós andemos. Amém? Amém. Glória a Deus. A canção que a gente vai louvar o Senhor é Agora é vida aos sepulcros. Provérbios 14, 12 vai dizer que há caminho que o homem parece direito, mas os seus fins são caminhos de morte. Há caminho que ao homem parece trazer satisfação, mas elas levam para um caminho da perdição. E essa canção ela vai justamente dizer que no mundo a gente pode buscar inúmeras coisas. No mundo a gente pode colocar o nosso coração em várias coisas, mas somente o sossego eterno, o alimento eterno para as nossas vidas e para a nossa alma, Ele tem preparado, não é para aqui, é para a eternidade. Nós só encontraremos no Senhor. Vamos louvar o Senhor? Somos tão vazias, somos contigo.
traz vida aos sepulcros. Só o Senhor faz ossos virando vidas. Só o Senhor faz o mar abrir o caminho. Só o Senhor pode isso fazer, amém? Amém. Terceira canção, eu quero te convidar, aqueles que têm os dízimos e ofertas, a estar trazendo aqui a gasofilácio. Essa canção vai falar sobre o reino que o Senhor tem preparado para mim, para você, para todos nós. E ela fala justamente sobre o reino de Deus, sobre uma realidade que eu e você precisamos carregar dentro de nós. Essa canção, ela de fato, ela tem feito a minha vida ser transformada, porque é a minha motivação, porque a minha esperança está no Senhor. A nossa esperança precisa estar no Senhor. E se olharmos à nossa volta, se aquilo que nós cantamos aqui como verdade, ela vem trazer uma realidade para mim e para você que não é para aqui. Nós perdemos tanto tempo buscando por coisas terrenas, mas o que Deus tem para mim e para você é eterno. E essa canção vem falar: venha o teu reino, que o seu reino seja mantido santo, e Deus é santo. E a gente não pode viver uma vida de santidade e eternidade aqui nesse mundo quando perece. Vamos louvar o Senhor? Nosso Pai,
Senhor Jesus, muito obrigada por tudo. Seja a sua vontade em todo o tempo. Deus, te entregamos todas as ofertas, todos os dízimos, todos os cânticos, toda a adoração em tuas mãos neste momento. Abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor Deus, as mãos que vão manusear essas ofertas, Senhor Deus, que sejam primeiramente consagradas a Ti, e que toda a renda, Senhor, seja sempre ofertada para a obra da sua casa. Deus, muito obrigada por tudo. Já te entregamos, Senhor Deus, o mensageiro em tuas mãos, que ele não venha falar dele mesmo, mas venha falar inspirado por Ti. Nos abençoe, Senhor Deus. Esteja à vontade para falar em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós queremos agradecer ao nosso pessoal que está sempre com a gente aqui, o pessoal do projeto, também você que nos visita. Deus continue abençoando a sua vida, e a todos os irmãos que escolheram estar aqui na casa do Senhor para a gente poder juntos podermos adorar a Deus. Agora está com a palavra, aquele que irá trazer o recado do Senhor aos nossos corações, nosso pastor, né? Amém. Graça e paz a todos os amados irmãos. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas 19. Obrigado, irmão. Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o alegremente, e vendo tudo isto, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus irmãos, domingo passado eu falei a respeito do olhar. Eu falei sobre o olhar de vida e falei sobre o olhar de morte. E eu falei a respeito do nosso olhar, como o nosso olhar precisa ser. O nosso olhar não pode ser um olhar que transmita morte, destruição, mas o nosso olhar, como servo de Deus que somos, precisa ser um olhar que traz vida, que dá esperança, que reconstrói pessoas. Mas nesta noite eu quero falar a respeito do olhar de Jesus. Eu quero falar sobre a maneira como Jesus olha para as pessoas. Como eu já comentei uma vez aqui com os irmãos, eu morei em Campos e recebi muitas bênçãos ali em Campos. Ali eu tive os meus 2 filhos, então é uma cidade que eu amo. Minha sogra mora lá, enfim. Mas houve momentos difíceis na minha vida, na minha passagem ali em Campos. E eu me lembro que eu estava conversando com um pastor, um colega meu, inclusive a esposa dele pregou aqui uma vez, Silu, e ela chegou a falar que nós trocamos batata. É um termo que ela usava, né, para se referir às lutas, às dificuldades
que ele passava, que eu também passava, e a gente conversava sobre isso. E teve uma vez que a gente, um olhando para o outro, nós falamos o seguinte: ninguém vai nos ver aqui, ninguém vai lembrar de nós aqui. Meus irmãos, é interessante, quem tem comércio, ele se preocupa muito com um ponto, porque dentro do comércio existem pontos que ele não são bons para o comércio. Então um ponto, ele vale muito. E qual é o ponto que vale muito? É aquele ponto que circula muitas pessoas, aquele ponto isolado, aquele ponto que não passa quase ninguém. Esse ponto geralmente é um ponto barato, é um ponto que muitos comércios nem dão certo ali. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos: Deus, ele te vê em lugares que não passa ninguém. O Deus que nós servimos é um Deus que nos vê em lugares que não passa ninguém. E a expressão "olha para mim", ela pode ser entendida de várias maneiras. Olha para mim, essa expressão pode ter vários significados. Por exemplo, olha para mim pode trazer um significado de nervosismo. Você olha para alguém, um pai, uma mãe, olha para um filho e diz assim: olha para mim que eu estou falando com você. Porque há momentos que você está falando com alguém e essa pessoa não está olhando para você, não está te dando atenção. Então, naquele momento, essa expressão "olha para mim" pode transmitir o seu nervosismo. Mas essa expressão "olha para mim" também pode transmitir uma mensagem de ira. Você quer que alguém olhe para você e a pessoa não está olhando, a pessoa está dando as costas para você, a pessoa está fingindo que está te ouvindo. Então, olha para mim, muitas vezes é uma expressão que transmite ira naquele momento. Mas olha para mim também pode transmitir paciência. Você está ensinando, você está explicando, você está calmo para falar, então você está de forma muito educada pedindo para as pessoas olharem para você. O texto que nós lemos fala de um homem chamado quem? Chamado Zaqueu. E a informação que nós temos dele é que ele era pequeno, era cobrador de impostos e queria ver Jesus. E pelo texto nós percebemos o quê? Nós percebemos que ninguém gostava de Zaqueu. As pessoas não olhavam para Zaqueu com bons olhos. Por quê? Porque ele representava um homem que decidiu errar. Então as pessoas, quando olhavam para Zaqueu, elas não gostavam de Zaqueu, porque Zaqueu representava isso. Zaqueu representava o homem que decidiu errar. Assim como a mulher adúltera, as pessoas olhavam para ela, tinham raiva dela, queriam o fim dela, porque as pessoas olhavam para aquela mulher e eles viam que tipo de mulher? Eles viam a mulher que decidiu se prostituir. Então Zaqueu, ele era um homem que as pessoas olhavam e viam nele o seguinte: ali está um homem que decidiu lesar o próximo. Mas o texto vai dizer que Zaqueu, ele decidiu ver Jesus. As pessoas olhavam para Zaqueu e viam um homem que decidiu errar e que decidiu lesar as pessoas. Mas Zaqueu, aqui nesse texto, quem é ele? Ele é o homem que decidiu ver Jesus. Talvez ninguém estivesse olhando para Zaqueu. Talvez Zaqueu não estivesse chamando a atenção de ninguém. Mas o texto vai dizer que Jesus, passando por ali, ele olhou para cima. Porque o olhar de Jesus, meus irmãos, é uma coisa interessante. Jesus, ele olha com interesse. Se vocês olharem para a palavra de Deus, e se vocês observarem para todos os lugares que Jesus Cristo olhou, os irmãos vão ver que Jesus Cristo olhou para todos os lugares, para todas as situações, e ele olhou com um olhar de interesse. Esses dias
Essa é a resposta que eu dou. Não, não quero, não. Eu só estou olhando, não vou levar nada não. Mas Jesus Cristo, ele não é assim. Jesus Cristo, ele não olha para mim, ou para você, ou para a multidão, sem nenhum interesse. O olhar de Jesus sempre vai envolver interesse. Se ele olha a multidão, ele se compadece da multidão, porque ele vê a multidão como ovelhas sem pastor. E se ele olha para Zaqueu, Zaqueu está lá em cima de uma árvore brava. Jesus Cristo, ele está olhando para Zaqueu, porque ele está interessado em Zaqueu. Ou seja, Jesus Cristo, ele está interessado em ajudar Zaqueu. Meus irmãos, por que nós temos dificuldade de olhar para as pessoas como Jesus Cristo olhava? Porque quantas vezes nós olhamos para as pessoas, mas nós não temos nenhum interesse de ajudar, de fazer alguma coisa. Às vezes o nosso olhar é apenas um olhar crítico em relação ao que os nossos olhos estão vendo, né? Cobrador de imposto, corrupto, ladrão, viciado, enfim. O nosso olhar, às vezes, é um olhar que não envolve nenhum interesse, nenhuma compaixão, nenhuma misericórdia pelo outro. Às vezes é porque enxergamos as pessoas como ameaça para a nossa vida. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e nós não olhamos como Jesus Cristo olhou, porque nós olhamos pessoas que são muitas vezes o nosso concorrente. Ou quando essas pessoas não são concorrentes da gente, são pessoas que às vezes se tornaram uma ameaça para a nossa vida. Então, não existe interesse em nós, quando nós olhamos para algumas pessoas, ou para muitas pessoas. Mas, nós precisamos entender uma coisa: o olhar de Jesus Cristo é um olhar que precisa me envolver. E qual é o olhar de Jesus para com as pessoas? Jesus Cristo, ele conseguia ver o extremo valor de cada um. Jesus Cristo, ele olhava as pessoas e ele sabia o extremo valor de uma mulher, de um homem, de uma criança. E ele tinha uma resposta para dar. Se é criança, não impeça não, porque tu estás é o reino dos céus. Ah, não faça isso não, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Então você vai encontrar em Jesus Cristo esse diferencial quando ele olhava para as pessoas. Sejam pessoas enfermas, sejam pessoas sãs, sejam religiosos, sejam ímpias. O certo é que Jesus Cristo, ele olhava para as pessoas e ele sabia qual era a missão dele. A missão dele era salvar todas essas pessoas. Então essas pessoas tinham mais valor do que o boi, do que um animal, porque o interesse dele era libertar todas essas pessoas da escravidão do pecado. Mas o que aprendemos com Zaqueu? Deus usa até os pequenos desejos para despertar grandes mudanças em nossa vida. Aqui está a primeira coisa que nós aprendemos com Zaqueu, que Deus usa até os pequenos desejos para despertar grandes mudanças em nossa vida. Porque o texto diz que Zaqueu, ele não estava buscando grande coisa, ele não estava buscando um milagre. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver pessoas buscando Jesus em função de grandes coisas. O meu filho está enfermo, a minha filha está enferma, eu estou com um fluxo. Então são grandes coisas que as pessoas se comprometiam em querer buscar Jesus, porque elas entendiam que somente Jesus poderia curar o fluxo de sangue, somente Jesus poderia curar o filho que estava enfermo ou o empregado. Então havia
por algo grande. Havia uma busca por um grande milagre. Mas o texto não diz isso. O texto diz que Zaqueu era um homem com saúde. O texto diz que Zaqueu era até um homem rico. Mas ele ouviu falar de Jesus. E ele queria saber quem era Jesus. Era algo muito pequeno. A razão pela qual ele estava procurando Jesus era uma razão muito pequena. Mas olha só o que Deus faz com cada um de nós. Pequenas coisas podem nos levar a grandes mudanças. Pequenas coisas podem nos levar a grandes lugares. E foi justamente isso que aconteceu com Zaqueu. Uma pequena coisa que ele foi fazer deu início a uma grande transformação na vida dele. Eu me lembro do irmão, fugiu o nome dele, vou falar qualquer nome, né? Josimar. Vou falar qualquer nome, os irmãos não sabem quem é ele. A mãe dele falou o seguinte: vai lá e busca o seu irmão que está lá na rua. E quando ele chegou lá, havia um culto. E ele conseguiu tirar o seu irmão do meio daquela multidão. Mas de repente a multidão foi se envolvendo, foi fechando o círculo. E quando ele se viu, ele estava lá dentro e não tinha como ele sair dali do meio. Ele teve que participar do culto, ouvir a mensagem, e do lado de fora, os seus amigos, seu irmão, começou a rir dele. Porque ele queria sair, tomou a canhada e não conseguiu sair daquele lugar aonde ele se encontrava. Mas eu quero dizer para os irmãos que até hoje ele dá esse testemunho do que Jesus Cristo fez na vida dele, da transformação que Jesus Cristo fez na vida dele. Quando todo mundo achou que ele havia se ferrado, que ele se deu mal, porque foi ele fazer um favor para a mãe, foi ele tirar o irmão dele daquele meio, ele acabou se envolvendo naquele meio e não conseguiu mais sair, e a palavra de Deus entrou no coração dele e nunca mais saiu. Ou seja, Zaqueu talvez ele tenha subido naquela árvore e o desejo dele era apenas olhar para Jesus, ver quem era Jesus, ver quem era aquele homem que todo mundo falava. Mas algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele. Meus irmãos, aqui está algo que deve provocar em nossos corações um sentimento do que Jesus Cristo é capaz de fazer por nós. Ele é capaz de nos enxergar no meio de uma multidão onde ninguém está nos vendo, ninguém está nos conhecendo, e Ele consegue nos ver, nos identificar e nos chamar pelo nome. E foi justamente isso que aconteceu com Zaqueu. O olhar de Jesus, meus irmãos, revela as intenções e fraquezas do nosso coração. O olhar de Jesus revela as intenções e fraquezas do nosso coração. A Bíblia diz lá em Marcos 10, 20 e 21 sobre o jovem rico. O irmão pregou agora esses dias sobre essa passagem, e a Bíblia diz que este jovem foi procurar Jesus, foi perguntar a Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus Cristo falou sobre os mandamentos, ele disse que guardava tudo, e a Bíblia diz que ele perguntou: mas Senhor, o que me falta ainda? E quando este jovem fez essa pergunta, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, o amou e disse o que faltava, e ele saiu triste. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: que Jesus, o olhar de Jesus, revela quais são as intenções e quais são as fraquezas do nosso coração. Ou seja, este jovem, ele não tinha interesse nenhum na salvação. O interesse dele era apenas ser salvo, e não, o interesse dele era buscar uma salvação que não lhe custasse nada. O interesse deste jovem era ter uma salvação. Ele procurou Jesus para alcançar uma salvação que não lhe custasse nada. E quando Jesus Cristo olhou para ele, o amor, Jesus Cristo também identificou essa intenção. Você está aqui me procurando, você faz tudo isso que você falou, mas eu estou olhando para você, eu amo você, mas eu estou conseguindo ver a sua fraqueza, e eu estou conseguindo ver
você quer algo que não lhe custe nada. Mas eu quero dizer que a salvação vai te custar uma coisa. Vai ver de tudo que tem e segue. Mas isso ele não conseguiu fazer. Porque na verdade, meus amados irmãos, nós vivemos um tempo assim, onde muitas pessoas estão buscando por uma salvação que não custe nada. Na verdade, eu gostaria que você entendesse essa frase, né? A salvação não custa nada, porque foi pago já o preço por ela. Mas a salvação custa, na minha caminhada cristã, uma coisa que se chama renúncia. A salvação na minha vida, na minha caminhada cristã, custa renúncia. Mas quando Jesus olha para cima e ele vê Zaqueu, quando Jesus Cristo disse assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, Jesus Cristo ali, ele olhou para as intenções de Zaqueu. Jesus Cristo, ele conseguiu enxergar no coração de Zaqueu a sua intenção. E a intenção de Zaqueu era conhecer Jesus. A intenção de Zaqueu era levar Jesus para a sua casa. A intenção de Zaqueu era viver uma mudança verdadeira e genuína. Zaqueu, quando ele desceu disposto a renunciar tudo. Porque o texto vai dizer que ele estava disposto a pagar pelos seus erros. Se existe erro na minha vida, se existe algo que eu preciso devolver, eu estou disposto a devolver. Porque eu agora encontrei o tesouro maior, que é Jesus Cristo. Então Jesus, ele olhou para Zaqueu e ele viu o coração de Zaqueu, um coração que queria se converter, diferente do coração daquele jovem rico que procurou Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo olhou para ele, e quando Jesus Cristo olhou para ele e o amou, a Bíblia diz que Jesus Cristo disse para ele o que ele precisava fazer. Mas com Zaqueu, Jesus Cristo não pediu nada, né? Quem pediu e quem julgou foi a multidão. Zaqueu, ele respondeu à multidão: Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo. Mas por que Jesus Cristo não testou Zaqueu ao olhar para Zaqueu e testou este jovem quando olhou para este jovem? Porque o que gera cobrança em nossa vida por parte do nosso Senhor é quando Ele vê que o seu coração está dividido. Ele nunca vai pedir uma prova de amor até o fim na vida de quem Ele sabe que ama. Porque a Bíblia diz que quando Ele testou Abraão, Ele testou até um certo limite. Mas este jovem não. Jesus sabia que o coração dele estava realmente dividido entre o que ele queria e o que ele amava, e que Jesus Cristo aí nesse caso estava posto de lado. Jesus, meus irmãos, não vê apenas a aparência ou o passado, mas o potencial de um coração disposto a mudar. O que vemos aqui não é um convite genérico, mas uma chamada íntima e pessoal. Porque Jesus Cristo aqui, Ele não chama por vários nomes, Ele chama por um nome só, né? Que é Zaqueu. Ele faz questão de ir na casa de Zaqueu. Mas por que Jesus Cristo faz questão de entrar na casa de Zaqueu? Por que Jesus Cristo faz questão de entrar na minha vida? Por que Jesus Cristo faz questão de entrar na sua casa? E a resposta está no versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uma vez, falando sobre Zaqueu aqui na igreja, eu falei que Zaqueu é o diminutivo de Zacarias, ou seja, o nome dele provavelmente era Zacarias, mas o apelido era Zaqueu. Se fosse no Brasil, talvez seria Zaca, Zaquinha, mas lá era Zaqueu. Mas o nome Zacarias significa aquele que Deus vê. E a Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus Cristo viu Zaqueu e pediu para que ele descesse. E ele disse o seguinte: olha, você desce porque hoje me convém pousar na sua casa.
Meus amados irmãos, existe uma razão pela qual Jesus Cristo deseja entrar na sua casa. E a razão, com certeza, está no fato de que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então existe motivo para Ele curar pessoas, existe motivo para Ele salvar pessoas, existe motivo para as pessoas. Ele fez tudo isso porque Ele veio buscar o que se havia perdido. Então, eu gostaria que cada irmão nesse momento estivesse com sua cabeça baixa, que você estivesse em oração. Gostaria de convidar aqui o irmão João, o grupo de louvor. Eu gostaria de fazer essa pergunta. Algumas pessoas aqui, quando ouviram essa pergunta, resolveram aceitar Jesus, né? Quem quer receber Jesus? É uma pergunta que muitos pastores e pregadores costumam fazer. Talvez algumas pessoas aqui, ninguém precisou fazer essa pergunta, né? Porque existem pessoas que nascem no lar cristão, existem pessoas que se decidem ao lado de Jesus sem pergunta. Mas para facilitar a sua decisão, se você entendeu o porquê Jesus Cristo veio a esse mundo, Ele não veio para passear, Ele não veio para olhar a beleza deste mundo. Hoje de manhã o irmão Mário pediu oração porque ele vai viajar, ele vai passear com a família. Então existem lugares que nós investimos, gastamos apenas com esse propósito, de ir lá passear. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo não veio a este mundo com essa finalidade. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, se você entendeu a palavra de Deus, e se você deseja ter esse encontro com Jesus, eu gostaria que você viesse aqui na frente, dizendo: eu quero receber Jesus na minha vida, porque Ele é o único que pode mudar a minha vida, e Ele é o único que pode olhar para mim e me dar essa maravilhosa oportunidade. Muitas pessoas podem olhar para você, mas o único olhar que pode mudar a sua vida e te levar ainda para a eternidade é o olhar de Jesus Cristo. E se você entendeu a palavra, e se você deseja receber Jesus na sua vida, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos e eu estarei orando por você. Temos alguém aqui nesta noite? Eu quero terminar minha palavra. Eu estou meditando num texto que fala sobre um rico e um pobre. E uma das expressões mais fortes que eu acho na Bíblia é quando o texto diz assim: porque alguém quer passar do lado de lá, né? Está do lado de cá, quer passar do lado de lá. E ele, conversando com Abraão, o texto, a figura é Abraão, mas nós sabemos que é Deus. Ele diz assim: está posto um grande abismo entre nós. Irmãos, é uma das expressões mais fortes que eu encontro na Bíblia. É uma das expressões mais tristes que eu encontro na Bíblia. É esta expressão de alguém do lado de lá conversando com alguém que está do lado de lá. Do lado de lá ele está vendo alguém feliz, e do lado de cá ele vive uma situação muito triste, e ele diz assim: manda que ele venha aqui para molhar minha boca, está pegando fogo. E ele escuta esta voz: está posto entre nós está posto um grande abismo. Os que estão aqui não podem passar para lá, e os que estão aí não podem vir para o lado de cá. De
que lado do abismo você vai estar na eternidade. Gostaria que você saísse desta noite pensando nesta frase: de que lado do abismo você estará na eternidade. Nesse momento vamos estar ouvindo esta canção e logo após vamos estar dando a bênção apostólica. Nada irá resistir.
a partir de amanhã nós estamos pegando uns dias de férias, só 15 dias, que nós fizemos ali a escala, mas que também está no grupo, né, no grupo da igreja. Bom, meus amados irmãos, esteja orando por nós, eu estarei orando por vocês nesse período. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua misericórdia nos alcançou através desse olhar de bondade, de misericórdia e de amor. Obrigado, ó Deus, porque o Teu olhar nos alcançou em situações difíceis, assim como o Teu olhar alcançou um ladrão que estava na árvore, assim como o Teu olhar alcançou a prostituta que ia ser apedrejada. O Teu olhar alcança qualquer pecador no seu pior momento, quando esse pecador deseja se arrepender e ter um encontro com o Senhor. Pai amado, muito obrigado por esse grupo de louvor. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada irmão aqui, de cada visitante. Que o Senhor continue olhando para cada um de nós, nos abençoando, nos livrando e dando, ó Pai, ao perdido mais oportunidades de se arrepender e de se voltar para o Senhor. Que o Teu olhar possa ser renovado sobre a vida dessas pessoas e sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos que a Tua misericórdia se renove a cada manhã e que o Senhor esteja nos conduzindo para as nossas casas e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém. Amém.